muitas coisas para vivermos aí. Eu queria ter com você agora um tempo de ministração da Palavra de Deus. Nós estamos agora, nesse mês, dentro da nossa estação Cuidado, vivendo uma série de mensagens que falam sobre família. E na quarta-feira tivemos a ministração da Ludmira, nossa diaconisa, falando sobre a mulher que ora, uma palavra abençoadíssima. Se você não ouviu, você pode entrar no podcast, você pode procurar, você vai poder ser abençoado também por essa palavra. Eu queria convidar você a comigo, agora nesse tempo, a pensar um pouco mais sobre essa temática. E esse sermão que eu tenho para você, essa mensagem que Deus trouxe para o meu coração, eu quero dizer que primeiramente, antes de eu começar tudo aqui, eu quero dizer para você que eu fui fortemente ministrado pelo que eu vou pregar aqui hoje, querido. De verdade. Deus falou muito comigo. Foram muitas horas ali, escrevendo e sendo ministrado pela palavra de Deus. Eu queria dizer para você que esse sermão de hoje, ele é endereçado. E se não for endereçado a você, você pode ir embora. Eu vou dizer as pessoas às quais eles são endereçados. Se você não estiver na relação dos nomes que eu vou dizer aqui agora, muito obrigado, você pode ir para casa. Você que está na internet, você pode, por favor, desligar o link e fazer outra coisa. Então eu vou dizer o nome das pessoas, tá bom? Esse sermão, ele é na verdade para pais, mães e filhos, tá bom? Então se você é pai, você fica. Se você é mãe, você fica. E se você é filho, você fica. Amém? Então é para nós, amém, igreja? Eita Deus, seja forte, querido. Vamos comigo aqui, seja forte. Eu queria falar com você hoje sobre um dos princípios que é um grande desafio hoje dentro das famílias. Porque envolve o relacionamento da família, o valor da honra aos pais, tá? E quando eu me refiro a pais, eu me refiro a pai e mãe, tá bom? Pai e mãe, pra você entender isso aí, são os pais, tá bom? Você não ficar pensando, tá falando só do pai, negativo. Ó, são os pais, tá bom? Pai e mãe. O relacionamento com os filhos é um ministério, querido. Relacionamento com os pais é um ministério. E é uma área muito atingida hoje e muito visada pelo inimigo, porque ele consegue quebrar esses relacionamentos dentro da sua casa e a sua casa vira um inferno. Ou eu estou errado? Quando você não tem uma centralidade de honra dentro da sua casa, você pode passar por problemas diversos em relação à relação entre pai e filho. Eu queria imergir com você nesse sermão sobre esse tema. Eu queria primeiro que você abrisse sua Bíblia em Êxodo 20. E a gente vai estar projetando alguns versículos. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Eu quero ler alguns fundamentos aqui antes de nós começarmos, para poder fundamentar algumas coisas que nós vamos dizer. Primeiro, o texto de Êxodo capítulo 20, versículo 12 diz que honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Efésios 6, a partir do versículo 1, ele fala o seguinte: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irem seus filhos, antes criem segundo a instrução e o conselho do Senhor. Tem mais texto, vamos lá. Colossenses 3, versículo 20, ele fala assim: filhos, obedeçam a seus pais em tudo, pois isso agrada ao Senhor. Provérbios 1, versículo 8, fala aqui: ouça, meu filho, a instrução que seu pai, e não despreze o ensino da sua mãe. Amém, queridos? Amado, o princípio que nós vamos falar aqui está baseado na obediência. Eu li alguns textos para você, poucos versículos. A gente poderia ler várias referências estudando sobre o tema. Nós temos muita coisa, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, que falam sobre a honra e fundamentam o princípio da honra na obediência. Então eu quero começar esse tempo inicialmente pedindo a você, filho, que ficasse na sua, que eu quero falar com seu pai agora, tá bom? Filho, fica de boa aí, tá bom? Fica observando, pega uma caneta e anota o que eu vou dizer. Pai, abre o teu ouvido, porque esse primeiro início do nosso tempo, eu quero falar diretamente a você, pai. Amém, pais? Amém? Vamos comigo então, olha só. Primeiramente, eu quero dizer para você, queridos. Olha só, a cultura da honra precisa ser cultivada dos pais para os filhos. Olha só,
Pastor, mas como cultivada? Estou falando para os pais. Filho, fica de boa aí. Pai, olha só, você precisa semear no seu filho a semente da honra. Provérbios 22, versículo 6 fala assim, ó: instrua, instrua. Vamos ficar na palavra instrua. Dar direcionamento. Olha só, transmitir conhecimento à criança segundo os objetivos que você tem para ela. E mesmo com o passar dos anos, não se desviará deles. Então, o que o texto está dizendo, pai? Para você entender que é sua obrigação, pai, mãe, semear no coração do seu filho a semente da honra. É sua obrigação ensinar o seu filho sobre honra. E olha só, o que é interessante, o pai deve intencionalmente ensinar o filho sobre honra. Intencionalmente, princípios aos seus filhos. Outra coisa interessante, ensinar o que? O texto fala sobre objetivos, aquilo que você sonha para o seu filho. Eu sempre digo que nós pais queremos que os nossos filhos possam fazer voos mais altos que os nossos, não é isso? Ou como a palavra diz, que eles sejam como flechas, e você possa pegar eles, esticar eles, como se fosse quebrar eles, soltar. E depois de tensionar tantos princípios nele, de tensionar tanto ensinamento nele, você vai soltar, e ele vai como uma flecha, em lugares muito mais longes do que nós fomos, não é isso? Então nós queremos o melhor para os nossos filhos, amém, pais? É uma grande verdade. Então é interessante que essa iniciativa, ela precisa partir de mim que sou pai, da minha esposa que é mãe, de você pai e de você mãe. Então quer dizer, pastor, que é uma obrigação minha exatamente. Se a honra é um princípio, ou seja, um objetivo segundo o texto, que você quer para o seu filho, então plante a semente da honra no coração do seu filho. Porque se você não fizer isso, querido, não haverá honra, não haverá princípio de honra dentro da sua casa, e o seu filho vai disseminar essa ausência de princípios da mesma forma. Beleza? Então olha só, se você deseja que seus filhos sejam bem-sucedidos na vida, ensine-os a honrar pai e mãe. Pastor, então só eu que tenho que ensinar? Exatamente. Olha só que interessante. Diga não à inversão de valores dentro da sua casa. Dentro da sua casa. Cultive alguns princípios como respeito, serviço, cooperação no lar, palavras de gratidão, reconhecimento mútuo e tratamento de honra aos mais velhos. Ufa, muita coisa, né, pai? Muito princípio. Então eu vou separar isso aqui para você em algumas partes para você entender. Beleza, pai? Beleza, mãe? Vem comigo aqui. Olha só. Respeito, serviço, cooperação no lar. Entenda uma coisa. Eu sou um pastor que fui criado por vó e fui criado por vô, não sei você. Mas dos meus 7 aos meus 13 anos, por ali, eu morei na casa da minha avó. E eu toquei o terror, querido. Você pode ter certeza que essa faculdade eu sou pós-graduado. Você pode ter certeza que eu tive ideias mirabolantes. E eu esperei os momentos para executá-las. Entendeu? Então eu tenho certeza que eu contribuí para a velhice precoce do meu avô e da minha avó. Porque naquele tempo, querido, o pastorzão aqui era difícil. Entenda uma coisa, mas eu sou de um tempo, e eu quero falar sobre o primeiro princípio que se volta a respeito. Eu sou de um tempo onde havia-se um respeito, querido, consolidado dentro de uma casa. Antigamente, certo? Onde você chegava, você pedia, você conhece, querido. Você não é tão velho assim. Bença pai, bença mãe. Existia esse princípio de pedir a bênção do mais velho, de pedir a bênção do pai e da mãe. Como era menino, eu tinha muitos tios e tias. Eles estavam conversando e eu quase dava cãibra no braço. Bença tia, bença tia, bença tia, bença tia. Ela terminava assim já. E eu voltava. Mas ai de mim, querido, um ser humano mero mortal, de passar por aquele ciclo de adultos, sem antes me apresentar como um militar. Oi tio, bença, dá a mão esquerda para tu ver uma coisa. Toque, tomava um cascudo. Que foi, tio? Dessa mão tu dá para tua mãe, me dá, aí dá outra mão. Bença, tio, né? Eu tenho treinado os meus filhos nesse negócio. Eu vou para Gurupi, por exemplo, e eu fico, Rafael, pede benção em nome de Jesus. Não envergonha teu pai, não. Tu chega no teu biso, tu pede benção. Tu pede benção para tua bisa, mostra a foto, essa aqui é a bisa, esse aqui é o bis, meu filho tem 4 anos.
Ó, viu, Elisa? Esse aqui é o bis, hein? A bis, a vovó nega, vovô Sherlock, tá aqui, pede benção, tá bom? Meu filho entra na casa do meu avô assim já. Benção de Deus, irmã. Treina o menino, que o menino funciona. Por quê? Porque é respeito. Porque é a pessoa mais velha. Porque é o seu pai e a sua mãe. E você precisa fazer com que isso seja restaurado dentro da casa. É respeito, amém? Olha que interessante. Outro princípio interessante. Serviço, respeito. Eu estou dizendo a você sobre a inversão de valores que você não pode permitir. E um fundamento é serviço. Meu avô, ele foi meu pai. E meu avô era marceneiro. Então ele mexia com madeira ali. E é interessante que eu vou dizer agora, você vai se lembrar da sua infância. Meu avô, eu estava brincando no fundo do quintal, e eu me lembro como se fosse hoje, é como se essa cena fosse real na minha mente agora. E ele falava da seguinte forma: Dane! Aí eu, como um leopardo, tchá! Levantava a minha cabeça, já ficava ligado. E esperava o que ele ia dizer. E ele falava: Dane! Traz para mim aquela ferramenta daquela caixa ali. Querido, eu não entendia nada do que ele tinha falado, querido. Eu só fiquei com a palavra na caixa. Aí você pensa que eu teria coragem de chegar para o meu avô assim: vô, dá para o senhor explicar melhor o que o senhor quer? O senhor fala, não estou entendendo. O senhor grita e ninguém entende. Fala direito, vô. Fala o que o senhor quer, se entende, pega a chave e tal para mim. Então repete o que o senhor ia dizer. Estava na glória, querido, agora, né? Estava na glória, cantando num coral do céu. Você pode ter certeza, não funcionava, irmão. Então o que você fazia? O que você fazia? Você caía para cima, cara. Eu não sabia o que ele tinha pedido, mas estava levava a caixa inteira, cara. Inteira. Chegava suado, chegava assim: vô, pá! O que o senhor quer? Não, meu filho, era só uma chave de fenda. Pode pegar, vô, o que é isso? Pega aí, e fechava e levava de volta. Sabe por quê? Serviço. A gente tinha uma cultura, e precisa ser restaurada, de que nós trabalhamos, nós servimos, voluntariamente, ou pela honra, ou pelo respeito. Quando dava-se uma ordem, aquilo tinha que se cumprir. Era como se Deus determinasse: faça isso. Então, por quantas vezes, querido, eu fui na venda, minha avó falava assim: filho, vem cá, você vai ali comprar para mim. Minha avó vendia geladinho, querido. Mas era geladinho de creme e geladinho de fruta, não era qualquer geladinho, né? Você vai comprar leite condensado para mim. E ela falava as coisas que ela queria comprar. E eu ficava: leite condensado, ovo, açúcar e feijão. Leite condensado, ovo, açúcar e feijão. E tu não erra não. É leite condensado, ovo, açúcar e feijão. Pega o dinheiro. E eu pegava o dinheiro e eu ia para onde? Comprar o quê? Leite condensado, ovo, açúcar e feijão. Leite condensado, ovo, açúcar e feijão. Coentro, creme de leite. Cara, como é que era o negócio? Eu voltava. Eu ficava na porta da casa da minha avó pensando: meu Deus, o que ela falou? O que ela falou? E eu orava: Deus, revela a mim, Senhor. Porque eu não tinha coragem de chegar para ele e falar assim: vó, o que a senhora pediu? Leite condensado, ovo, açúcar e feijão. Então nós tínhamos o hábito natural de servir, queridos mais velhos. Normal, entendeu? Essas missões pequenas, como dizia no meu tempo, menino serve para isso. Nós fazíamos, nós participávamos servindo dessa forma. Então entenda uma coisa, eu estou falando aí para os mais velhos. Olha só, outra coisa muito importante: cooperação no lar. Meu amigo, eu passei a minha adolescência inteira lavando banheiro, enchendo a garrafa da geladeira com água. Por muitos anos, querido, eu fazia isso dormindo quase. Eu sei o que é uma boa, eu sei o que é passar um bombril no banheiro. Eu falava assim: vó, o bombril foi feito para arear a panela, não vaso, passa. Minha mãe falava: limpa, menino, tem que limpar, a tua missão é essa, todo dia. Então eu ia lá servir, eu participava das coisas da minha casa, entendeu? Uma cooperação no lar, que me ajudou inclusive até a casar. Então eu vou abrir um parênteses, vou falar rapidamente aos filhos: você, filho, seja voluntário na sua casa, participe das atividades domésticas, isso vai te ajudar a casar mais rápido, sabia? É sério, irmão. Cola na sua mãe que é sucesso, vai te ajudar. Menina, ajuda, participa, que Deus vai encurtar o teu tempo, porque tu vai estar pronta mais rápido, tá bom? Amém? Voltando para os pais. Pai, precisa pagar uma missãozinha para o seu filho, querido. Deixa eu te falar uma coisa: o menino está esticado como um corpo, que ele não levanta senão para se alimentar, ou para as necessidades fisiológicas, quando ele consegue segurar por muitas horas.
E sabe o que acontece? Você está ensinando seu filho que ele pode ficar ali. Você está cooperando com isso. Então você precisa restaurar isso na sua casa. Não permita a inversão de valores. Trabalhe, implante o respeito, o serviço e a cooperação no lar. Para quê? Para que o seu filho aprenda com isso. E é uma responsabilidade sua, pai, que ele participe dessas coisas. Então, hoje o que é que nós temos? A mulher que limpa a casa. Hoje nós temos o filtro, que você só põe o copo embaixo e ele tem um sensor de presença, que quando o seu copo vai chegando perto, a água vai descendo. Não tem mais garrafas para encher. Então inventa uma missão, querido. Inventa. A janela, o quarto, dá alguma atividade, alguma coisa para que o seu filho tenha a oportunidade de viver tão feliz, de forma tão harmoniosa com você, cooperando com as atividades da sua casa. Amém? Fala Deus, não é isso? Olha só, mas tem um outro princípio que eu quero continuar contigo. Palavras de gratidão, reconhecimento mútuo. Olha só que interessante. Palavras de gratidão. Pais, papai e mamãe, entenda uma coisa. Verbalize palavras de gratidão. Toque em seus filhos. Não confunda autoridade com brutalidade. A gratidão desenvolve a afetividade emocional no seu filho. Então, querido, seja grato. Você precisa ensinar o seu filho falando palavras de gratidão, palavras de carinho, tocando no seu filho. Hoje o mundo é tão corrido, você tem pouco tempo, e o tempo que você tem, você não quer gastar com ele, quer gastar com outra coisa. Então o seu filho está carente disso, e ele não pode sair da infância, entrar numa adolescência com essa carência acentuada. Você vai ter problema com ele, querido. Ele vai dar problema para o pastor de jovem dele, você pode ter certeza. Você precisa ministrar sobre o seu filho palavras de gratidão. E você vai perceber a mudança acentuada no comportamento dele e também na autoestima do seu filho. Pastor, mas interessante essa coisa do toque. Sim, do toque, o abraço, o beijo. Isso faz parte da afetividade da família. É família, cara. Você não pode estar em casa como se você estivesse numa empresa, como quem chega e quer ser servido, ou como quem chega e vai para o quarto, e ali você descansa e é como se fosse um hotel e você dali vai embora e fica por isso. Não, tem pessoas que precisam do seu cuidado, pai. O seu filho precisa da sua atenção, pai. Mãe, o seu filho precisa do seu abraço, ele precisa do seu toque, do seu beijo. Isso é fundamental para trabalhar e consolidar dentro dos filhos o conceito de afetividade emocional. Outra coisa, reconhecimento mútuo. Interessante isso aqui. Reconheça e valorize os pequenos acertos. Comemore as vitórias, mesmo que elas sejam pequenas. Olha só, trabalhei na escola um tempo, não estou mais na escola, fui transferido. Mas olha só que interessante. Na escola, uma mãe foi várias vezes na escola. E na escola o que ela fazia? Ela recebia de mim uma reclamação quanto ao comportamento do filho dela. Ela foi uma vez, ela foi duas vezes, ela foi três vezes. Na terceira vez eu falei assim: mãe, não está fácil. Vamos conversar com o menino e com a senhora junto. Conversamos todo mundo e foi tudo muito bem, foi muito boa a conversa. E depois disso o menino teve uma melhora, sabe? E aí depois eu chamei ela, falei: vem aqui, mãe, deixa eu dizer para a senhora, o seu filho melhorou. As notas estão boas e o comportamento está bom. E a mãe disse: não é mais do que a obrigação dele. Eu falei assim: negativo, a senhora está errada. A senhora não cobrou dele um posicionamento. Cobrei. Ele não respondeu com obediência ao que a senhora pediu. Ele respondeu. Então comemore com ele as pequenas vitórias. Chama o menino lá. E a senhora vai dizer para ele que ele está de parabéns na minha frente aqui. Chama o menino. Chamei o menino. Diz, mãe. Quase que amanhã não consegue dizer um parabéns para o filho dela. Você está entendendo o que eu estou dizendo? A pessoa não consegue, ela não consegue com a outra pessoa que mora na casa dela, que é filho dela, comemorar as pequenas vitórias. O menino passa no vestibular, o menino conclui a faculdade, consegue um emprego, é uma pessoa decente, de moral, é líder, é envolvido nas coisas do reino, participa das coisas da igreja, não dá dor de cabeça em nada, mas você não dá uma palavra de parabéns para o menino, você não dá uma palavra de agradecimento para o seu filho, aí fica lá o menino esperando, querido, esperando a manifestação sua de gratidão, de parabéns, meu filho, porque você conseguiu. E sabe o que você faz? Nada. Há pais que têm animais em casa, cachorros. Aí o pai trata o filho assim, ó, pega o cachorrinho, comemorar as pequenas vitórias. Aí chega pro cachorrinho assim: olha, dona Maria, Maria é a esposa, tá? Maria é a esposa, ele é João, ele é a Maria, tá? Aí o João diz: Maria, tu viu, Maria, que o Totó fez o cocôzinho na terra, Maria? Menina, ele não aprendeu, esse cachorro é muito esperto, Maria. A Maria diz: oh, Deus seja louvado, meu bem.
Ele não está fazendo mais agora na área. Tá não, amor. Está fazendo agora só na terrinha. Eita glória. Eita Deus maravilhoso. Aí o filho fala, pai, que é capeta? Pelo amor de Deus, querido. Você consegue expressar mais carinho para com o animal do que para com o seu filho. Aquela pessoa que veio de você, que foi gerada por você. Você consegue entender a inversão de valores, e quanto isso é sério, isso é urgente, querido? Então você pai e você mãe, em nome de Jesus, se liberte disso. Tenha condições de abraçar o seu filho, de parabenizar o seu filho pelas vitórias que ele tem conquistado, pelas conquistas que ele tem tido na vida dele, mesmo que elas sejam pequenas ou bem pequenas, porque você vai motivar ele a continuar sendo bom, você vai motivar ele a continuar, você vai motivar ele a permanecer alimentando a honra dentro da sua casa, amém? Amém, pai? Amém, mãe? Beleza, filho, espera aí que a tua está chegando, tá? Glorinha. Olha só, tratamento de honra aos mais velhos. Tratamento de honra aos mais velhos. Eu sou do tempo do campo magnético. Quem conhece o campo magnético? Você conhece? O pastor Cleves sorriu porque ele lembra do campo magnético. O que é o campo magnético? O campo magnético é quando tinha uma roda de adultos conversando. Você era uma criança, você conseguia correr, chegava dentro do campo magnético e vum, você não passava, cara. Você podia estar aqui, ó, morrendo de sede, a água estava do outro lado ali, ó. Mas tinha um grupo de adultos conversando, não podia passar no meio. Não podia. Por quê? Porque os mais velhos estavam conversando. Para eu poder passar no meio, eu tinha que pedir permissão. Vô, vó, pai, tio, eu queria aquela água bem ali, tio, ó. Passa aí, filho, pega a água lá. Ô tio, obrigado, passava. Mas ai de você, hein, circunciso, que furasse aquele bloqueio magnético. Você teria a sua vida ceifada, querido. Com certeza. Não tente, alguns tentaram, nunca mais os vi. Até hoje, entendeu? Então eu tinha medo desse negócio, cara. Sabe por quê? Porque na minha cabeça eu tinha de que a pessoa mais velha, ela era uma autoridade sobre mim. Uma autoridade sobre mim. E querido, eu tenho tentado fazer isso lá em casa. É tão difícil. Eu tentei com meu filho outro dia desse. Estava conversando lá, acho que era no GD com os meninos lá, só os adultos conversando. E eu, pois é, gente, é isso. E o Rafael, filho, passa não. Esse menino de hoje é assim, rapaz. Aí eu olhando dentro do Rafael, porque quando o campo magnético não funcionava, o mais velho, ele dava aquela olhada concentrada do raio destruidor. Tchim, e você, né? Aí eu olhei para o Rafael assim. Sabe o que ele fez? Não é fácil, querido. Ou restaurar isso aqui não é fácil. Porque você precisa sentar, você tem que conversar, tem que fundamentar o princípio para essa geração. Sabe por quê? Senão teremos casas com inversão de valores, onde você não conseguirá plantar a semente da honra no coração do seu filho. Então você entendeu agora, pai, que essa responsabilidade é sua. E ela está fatiada em várias áreas, para que você tenha na sua casa, de fato, uma cultura de paz. Então quando criança, querido, meus pais, eles escolhiam a comida que eu ia comer. Por Deus. Eu vi no shopping uma cena que eu fiquei chocado. Uma mãe com uma menina que devia ter tipo 1 ano de idade ou coisa do tipo. A menina mal sentava e a mãe perguntou: o que a neném quer comer? O que você quer comer, minha menininha? Cozinheira da mamãezinha, quer comer o quê? Você quer comer o quê? Aí eu fiquei pensando, mãe, ela não sabe falar ainda, mãe. A mãe não entendeu que a menina não sabe falar. Aí você fica o tempo inteiro como um adulto de 35 anos de idade, 36 anos de idade, perguntando para uma criança de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 8 meses, o que ela quer. O que você quer, meu filho? Aí ele diz o que ele quer. Aí ele passa a infância toda dizendo o que ele quer, tu fica fazendo o que ele quer. Ele vira adolescente, ele pede e tu não dá, ele se revolta. Ué, você ficou dando o que ele pediu a infância inteira. Então você precisa entender que na verdade você é o cabeça. Ei, você é o pai, você é a mãe. Olha só, a minha mãe praticamente escolhi minhas namoradas. Eu falei, mãe, eu quero namorar minha. Vai namorar não. Sim. Por quê? Não, você não é de Deus não, esse negócio não é de Deus não. Acabou, irmão, ei, acabou. Acabou, entendeu? Então quando o negócio é de julgo desigual, pior ainda. Essa menina é crente? Foi assim, mãe, isso é de Deus, mãe. Essa menina dá unção, mamãe. Isso ela tem que ver, essa menina louvando. Isso é de Deus. E a mãe falava assim, não, essa menina não tem fundamento na fé, filho. Você não vai namorar em julgo desigual, acabou.
Aí sabe de uma coisa? Muito das cabeçadas do seu filho é culpa sua, pai, e é culpa sua, mãe, que abençoou um jugo desigual. Entendeu? Aí o menino se deu mal, você bota a culpa nele. Não, a culpa é sua, querido. Você é o comandante, se deu errado, você é o culpado. Se deu certo, você é o culpado. Funciona assim. Se der tudo certo, você ganha a medalhinha. Se der tudo errado, a cadeia é sua, cara. Porque você é o pai, você é o dono da casa. Mãe, você é responsável pela casa. E é interessante como hoje os pais estão negociando isso com os filhos, em momentos que os filhos não têm nem maturidade para escolher. Então olha só uma coisa, pai, deixa eu falar uma coisa para você. Você é o dono desse negócio, pai. Fala assim, pai, eu sou o dono desse negócio. Você é o comandante da casa, irmão. Então se posiciona. Não deixe com que uma criança, não deixe com que um adolescente conduza sua casa, porque você é o dono da casa, você é o pai. Você foi consagrado por Deus como cabeça naquele lugar. Então olha só, pais, digam não ao jugo desigual dos seus filhos. Pais, saibam com quem seus filhos andam, onde eles vão e o que eles fazem. Hoje o negócio está tão complicado, que se você tenta participar da privacidade do filho em algum aspecto, o menino fala, eu te denuncio, se tu vir entrar bem aqui. Querido, você é o dono da casa. Então olha só, olha como é interessante. Eu sou pastor de jovens, eu atendo os filhos, e eles chegam e contam para mim coisas que eles não querem contar para os pais. Eu falo assim, meu querido, por que você não conta isso para o seu pai? Não, meu pai não vai entender não, meu pai não é meu amigo não, ele não sabe. E os jovens acabam passando uma realidade de separação de intimidade com os filhos. Então olha só, você é pai, você precisa saber onde seu filho vai. Você precisa saber o que ele faz. Você precisa saber com quem ele está. O que ele vê na internet, pega o WhatsApp dele e olha. Você é pai dele, meu irmão, você é o comandante do negócio. No dia que ele quiser ter o WhatsApp dele, a casa dele, ele que casa e vai embora. Porque ali você é o comandante, amém? Então não permita, então entra no quarto assim, ó. Mão na cabeça! O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? O menino, o que foi? Tira a mão do teclado, tira a mão do teclado, tira a mão do teclado. Solta, espera aí. Rapaz, é versículo, comunidade Cibapa, Facebook. Tá bom, filho, essa conversa aqui tá. Opa, evangelizando aqui, tá de Deus, molecão. Isso aí, garoto, tá contigo. Tô de olho, ó. Tô de olho, entendeu? Menino, vai pro PG. Aí você vê, não, foi pro PG. Não, tá com Deus, tá não, vai atrás. Vai seguindo, vai olhando. Ó, tá indo mesmo. Vai pra casa de boa. É seu filho, cara. É seu filho. É sua responsabilidade. Se der certo, gol. Se der errado, é sua responsabilidade. Você sabe o que seu filho faz? Você sabe com quem ele conversa? Você sabe o que ele conversa? Você não sabe, cara. Então você tem que ter medo, no mínimo medo. Então a partir de amanhã, filho, você não está aqui. Entra lá, entra lá. Boa tarde, filha, tudo bom? Tudo bem? Oi, mãe. Opa, como é que tá? E aí? Como é que tá a paquera? Tá indo para onde? Tá orando por alguém? Como é que tá a vida? Né? Ou dá um passo. Você precisa dar um passo para mais próximo do seu filho. Sabe por quê? Porque olha só, as crianças devem ser ensinadas a honrar os mais velhos, devem ser ensinados a honrar os pais, querido. E esse tratamento acontece em casa. Ele acontece em casa. Então você é o comandante, amém? Essa nave é sua. É você que comanda ela. Então agora é contigo. Então você tem que buscar de Deus direção. Você tem que buscar em Deus oração, sabedoria vinda do céu para conduzir bem a sua casa nos caminhos do Senhor. E a honra faz parte disso, amém? Bora lá, tem mais. Olha só, eu tenho uma atenção muito grande aqui, atenção. Hoje os pais estão honrando os seus filhos, servindo-os com tudo que os filhos pedem, tudo. E eles estão cada vez mais desobedientes, rebeldes, ingratos e não ajudam em nada. Você faz tudo por ele e ele faz nada por você. Ou eu estou errado? Vai dando para ele tudo que ele pede, vai vendo, para você ver o que ele vai dar. Sabe o que acontece, querido? Pai e mãe, se você está agindo assim, seu filho crescerá e não saberá lidar com frustrações. Eu tenho ensinado isso lá em casa para o Rafael e para a Elis. Funciona assim: Rafael pede uma coisa, tem o celularzinho, que é assim, gente, eles nasceram no tempo digital, é diferente demais. No meu tempo, a única coisa digital que tinha, na verdade, era a televisão. Não tinha mais nada digital, não. Nada, telefone. Então hoje eles nasceram, você está com o telefone na mão, todo mundo tem um. Então é natural que eles queiram acessar, é natural que eles queiram usar também, já que todo mundo tem um, parece que faz parte do corpo da pessoa. Não é isso? Eles não estão errados. Agora você precisa conduzir ele bem nesse uso e na qualidade desse uso. Então lá a gente faz uma cotinha, né? Agora a cota acabou, deu, acabou. Aí o Rafael pede, pai, eu quero usar. Fala assim, filho, não pode mais, acabou. Não tem mais como usar agora. Aí o que o Rafael faz? Ele chora.
Ele chora. Aí, mas o Rafael, ele chora e fala assim, vai chorar no quarto, meu filho? Ele vai chorar no quarto. Depois de um minuto ele volta bem curado. Frustração, ele lidou com a frustração e voltou. Vai fazer outra coisa, porque aquela eu não vou dar. Amém? Agora a menina, minha menininha, amado de Deus, a menininha é diferenciada. Você não vai usar. E ela consegue ficar a 1 centímetro da parede com o nariz fungando. E eu olho para aquilo e falo assim: Jesus Cristo me dá sabedoria, Senhor. Eu falto rasgar as vestes, irmão, para pedir. Isso se com 1 ano e 8 meses está assim, isso com 13 anos. Misericórdia. Irmão tem que ser forte. Para segurar tem que ser forte. Ou então ela olha e abre um olhinho assim, aquele olho tão grandão que o cílio dela parece aquele negócio assim, ó, sabe? Ela olha e fala assim: papai, cheirurá, papai, cheirurá. Né? Aí você está cansado, cara. O dia foi daqueles, né? Você chega em casa, aquele tanto de problema para resolver, e o menino, cheirurá, papai, cheirurá. O que você faz? Deus, manda a carruagem de fogo e me leva. Você quer ir embora dali, cara. Você não dá conta, é pressão demais, velho. Aí é nessa hora que você tem que implantar isso aqui. Você tem que se posicionar e falar assim: não, agora é a hora de ensinar, de ministrar sobre honra na minha casa. Não, filho, você não vai usar. Porque você já usou em excesso, e em excesso o negócio não é bom. Deus não se agrada disso, então você não vai usar, tá bem? Então Deus abençoe você. Filho, fica sentado aí, ela vai chorar, ele vai chorar, e ele vai aprender a lidar com a frustração. Sabe por quê? Porque a gente está hoje lidando com jovens que estão vivendo da seguinte forma: ele tira uma nota abaixo da média, ele entra em depressão, ele reprova no vestibular, ele entra em depressão, tudo leva a depressão. Se ele errar um endereço, ele entra em depressão, querido. É incrível, ele não pode ter uma frustraçãozinha. Ele quer namorar com a menina não quer ele vai para o gabinete. Pastor, a menina não me quer não. Eu falei: meu filho, o que eu tenho a ver com isso, querido? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas pastor, ela disse não para mim. Eu falei assim: sim, meu irmão. E quanto eles disseram não para mim? E você vai desistir? E aí, não sabe lidar com o não. Por quê? Porque lá na infância, lá quando ele era pequenininho, tudo que ele pedia para papai, dava. Aí você vai dizer o não para ele com 3 anos de idade, ele quebra a sua casa. Ele quer bater em você. Por quê? Porque ele aprendeu que ele é o dono. Ele aprendeu que ele manda, que ele determina o que ele quer. Meu querido, em nome de Jesus, está quebrado na sua casa. Amém? Você hoje vai se posicionar, pai. E sabe o que acontece, pai? Essa dificuldade que o adolescente tem, já no início da adolescência para a juventude, gera algumas coisas muito perigosas. Por exemplo, isso potencializa o desenvolvimento da depressão, da automutilação, da crise de ansiedade, e se inicia então muitos problemas que são ligados à vida emocional, certo? Sendo potencializado e não tratado, podem levar a doenças emocionais profundas. Tudo isso porque lá no início, na sua casa, na relação que era para ser ministrada sobre honra sobre o teu filho, você abriu mão, você negociou, e ele vai colher esse amargo fruto lá na frente. Então isso é nossa culpa. Precisamos, como pais, nos posicionar e ministrarmos sobre os nossos filhos, para que eles consigam lidar com frustrações e com o não. Amém? Amém, querido. Vamos lá. Olha só que interessante. Já estou chegando no filho. Mais uma coisa para você, pai: diga não à terceirização do ensino de princípios aos seus filhos. Pais, a responsabilidade de educar seus filhos é sua, é minha, tá bom? Olha só, o ensino, certo, dos valores e fundamentos da Bíblia, eles são transmitidos aos filhos em casa, no relacionamento diário dos pais com os filhos. O filho diz: pai, deixa eu ir com eles. Deixa, pai. Deixa não, meu filho. Ah não, pai, todo mundo vai. Tu não é todo mundo. Tu já ouviu isso, cara? Mano, eu cresci ouvindo isso. Minha mãe dizia não. Por quê? Porque não é certo, meu filho. Eu não ia. Então sabe o que acontece? Nessa hora eu quero que você entenda que fundamentos são ensinados. Ensine princípios, fundamentos da fé aos seus filhos. Então eu e Silvio estamos agora vendo pelo tempo agora do ensino da oração. Rafael já aprendeu, ele está aprendendo. Então, querido, é diário, é repetitivo, é constante. É pegar a Bíblia, ensinar quem são os personagens, é orar, fundamentos, quem é Deus. Rolou um BOzinho essa semana porque ele queria saber, era Jesus, Deus e o Espírito Santo? Não, mãe é Deus, é Jesus. Não, é Deus. Aí eu falei: peraí, filha, devagar, vamos devagar. Fundamenta Jesus primeiro. E nós estamos ensinando, eu e minha esposa discutimos sobre isso em casa. Isso é de Deus, cara. Então meu filho sabe orar.
Ora como? Obrigado pelo dia, orações iniciais, para que ele aprenda a se comunicar com Deus, amém? Esse fundamento é sua responsabilidade. Não, mas meu filho vai para o trilhar. Ei, deixa eu explicar uma coisa. O trilhar, que é a nossa escola para as crianças, onde elas aprendem, ela tem o papel de cooperar com o ensino religioso e cristão do seu filho. Mas os fundamentos da fé do seu filho, eles são aprendidos em casa, através do seu relacionamento com o seu filho, amém? Então assuma essa responsabilidade. É preciso que isso seja restaurado dentro da sua casa. Entenda, a participação dos filhos nesses ministérios, eles cooperam, mas os fundamentos bíblicos na vida cristã dos seus filhos, eles precisam ser consolidados em ações práticas que acontecem em casa. A escola, deixa eu te contar uma verdade, um segredo sobre a escola. Não, eu botei meu filho na escola dos crentes da Cibapa, na escola dos crentes da igreja tal. Querido, eu vou falar uma coisa para você. A escola ensina a escola prepara para a vida. Que mentira, cara. Isso é mentira do diabo, irmão. A escola prepara para o Enem, para com isso, cara. Para o Enem. A vida, ela é aprendida em casa, através da prática relacional com os pais, do exercício da vida. A escola vai ensinar o seu filho a passar no vestibular, e esse é o papel dela, entendeu? A obrigação dela ela vai cumprir. Mas os princípios e os fundamentos da fé, aquilo que vai manter os seus filhos num caminho que deve andar, quais são os objetivos que você tem como pai para o seu filho, onde você quer que seu filho chegue, qual nível de intimidade com Deus você quer que seu filho tenha, pai e mãe. Essa pergunta você tem que responder, querido. E ela tem que ter como princípio de que Deus é o Deus da sua vida e que esse é o Deus da sua casa. Olha só, Colossenses 3, versículo 21. Pais, não irritem seus filhos, para que eles não se desanimem. Efésios 6, 4. Pais, não irritem seus filhos, para que antes criem-no segundo a instrução e o conselho do Senhor. Provérbios 23, 11. Não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, ela não morrerá. Pensa num versículo que se cumpriu na minha vida, meu irmão. Isso se cumpriu, patrão. Beleza? Provérbios 13, 24 fala que quem se nega a castigar seu filho, não o ama. Quem o ama, não hesita em discipliná-lo. Então eu quero que você entenda que a disciplina não está diretamente ligada à vara. Tá bom? E quero que você entenda outra coisa que o texto mostra pra gente. Isso vai acontecer da disciplina, do uso da vara, aquela coisa toda, quando ela é uma criança. Porque depois que ela crescer, você já bateu no seu filho de 35 anos de idade? Não funciona. Você vai usar a vara com ele, não funciona. É no momento onde está se imprimindo princípios na criança. Aí funciona. Então a disciplina tem que acontecer. E a Bíblia fala que ela é bênção na vida dos filhos. Mas a disciplina tem uma definição. Entenda uma coisa. Olha só, pai e mãe. Disciplina deve ser instrutiva. Instrutiva. Ela não pode ser uma ação de punição somente, uma ação de violência somente. Não, isso é pecado, querido. Deixa de ser ignorante, pelo amor de Deus. A disciplina ela é instrutiva, ela tem que instruir a criança. Então, inicialmente, uma conversa, levando em consideração o nível de maturidade da criança. Então, se é uma criança pequena, vai aqui na altura dela, filho, é isso, isso, isso e isso. Você entendeu, filho? Ele é maiorzinho. Meu filho, já te falei sobre esse negócio. Você precisa instruir a criança. Houve a repetição do erro, então você vai aumentar o nível da punição. O que vai acontecer agora? A disciplina deve ser proporcional ao erro. Não, vai ficar sem isso, vai ficar sem o celular, vai ficar sem a televisão, você não vai fazer isso, você não vai fazer aquilo, beleza. Você está privando ele de uma coisa que ele quer muito, para que ele avalie a conduta que ele teve. Não. Há uma atitude de rebeldia sobre você, do seu filho. Então use a vara, a Bíblia abençoa. Ensine para ele quem é que manda ali. Você é o pai, você é a mãe. Amém, queridos? Então não existe de ministrar disciplina sobre os seus filhos, porque senão eles vão crescer desenfreados e não vão entender quem é ali o pai, quem é o dono daquela casa. Agora entenda uma coisa, você não é, certo, um coleguinha do seu filho, você não é. Você não, eu sou amigo do meu filho, bacana, você é amigo, porque a paternidade é muito maior do que a amizade, tá, filho? A paternidade ela é muito maior do que a amizade. Você é pai, você é mãe do seu filho. O amiguinho do seu filho é o da escola. Ele é um amiguinho do seu filho, porque o pai tem responsabilidades muito maiores do que um amiguinho. Amém? Não é verdade? Então você tem que entender a dimensão da responsabilidade da paternidade, certo? Então você pai, você que é mãe, você tem sobre o seu filho uma autoridade bíblica consolidada na palavra de Deus.
O que eu não tenho. Outro dia a menina queria vir para um culto da rede. Minha mãe não deixou, pastor, mas eu vou, porque é para a igreja. Não tire o pé de casa, irmã. Fique com os 2 pés dentro de casa, em nome de Jesus. Mas pastor, eu quero ir para a igreja. Me dê o número da sua mãe que eu vou ligar para ela. Se ela permitir que você venha, você virá. Se não, abra a sua Bíblia e faça um culto no seu quarto. Mas não sai de casa, porque ela é sua mãe. E a autoridade dela é muito maior do que a minha, que sou pastor. Então, fundamento para eles esse princípio, que é super necessário para que eles entendam isso. Então, olha só, fechando a minha prosa com os pais. Diga não à inversão de valores dentro da sua casa. Ensine os seus filhos princípios bíblicos de honra. Não negligencie a liderança da sua casa. Amém? Amém, queridos? Bacana, vou beber aqui agora, a taboca vai rachar. Pai, se contenha. Filhos, boa noite. Tudo bem? Como é que você está? Graças a Deus, queridos. Eu queria falar com você agora, filho. Talvez seja um pai que também ainda tem a mamãezinho, o papaizinho, ainda funciona para você. Mas eu quero falar para os filhos aqui. Olha só, filhos, entenda uma coisa comigo. Filhos, a sua honra para com os seus pais abençoa a sua vida. Eu podia ir embora, te der a receita da vida, cara. Você tem que me dar dinheiro por isso aqui. Isso é muito valioso, cara. Olha só, a honra para com os pais abençoa a sua vida. Agora, talvez que você esteja aqui hoje, filho, vivo, só porque você obedeceu. Pensa nisso. Se a Bíblia diz que o princípio da vida longa está ligado à obediência, e eu estou aqui, é porque eu obedeci e não morri, né? Eu pensei nisso, parece básico, mas eu pensei nesse negócio. Mas olha só que interessante. É interessante essa coisa da obediência e de estar vivo, porque acontece o seguinte: na nossa mente, filhos, nossos pais sempre nos alertam quanto aos perigos, não é isso, filhos? Filhos, vocês estão aí, amém? Beleza, os pais nos alertam. Agora tem uma diferença da frase do pai, da frase da mãe. O pai diz assim: pai, homem é bicho prático, menino. Pensa numa raça prática. O menino está fazendo um errado, eu estou aqui, de boa. Filho, eu já chego e falo assim: filho, não faça isso. Tu aí, ei, vai não, filho, vai não. Aí o que o menino faz? Ele vai. Aí ele cai, por exemplo. Aconteceu errado. Aí ele chora. O que o pai fala? Falei para não ir, rapaz. Falei para não ir. Papai falou, não vai. Homem é assim. Como que a mulher é diferenciada. Mamãe, eu vou. Tu não vai não, porque se tu vai morrer. Tu vai morrer. Vão te pegar, tu vai te arrebentar em 5 pedaços. Eu vou ter que ficar te juntando os pedaços depois que tu for. O menino não vai não arreda o pé, irmão, depois de uma ameaça dessa. Menino, tu vai para tu ver se tu não vai se arrebentar bem. Pula daí para tu ver o negócio. A mãe já dá logo o real, doido. Lá em casa eu tenho uma que é um pouquinho desse naipe. Outro dia desse ela ministrou sobre o meu filho da seguinte forma: o menino está correndo em casa, fazendo curva em casa, cheio de quina, mesa de vidro, raque, ponta, e tudo cheio de ponta, e o menino correndo. E só aquele fino do sopro de Deus, assim, tim, nas coisas, tim. E eu olhei aquilo, fiquei, meu Deus, aí minha esposa foi ministrar. Ei, não vai não, porque se tu for, tu vai cortar tua cabeça, vai sair sangue, teu couro vai cair sobre o olho, e esse sangue vai derramar no teu corpo inteiro. Eu fiquei horrorizado, meu Deus, meu filho, vem pra cá, papai. Peguei o menino e carreguei, gente. Você me ajuda, mamãe, né? Então, a mulher mostra logo, doido, o fim é a morte. E ela é muito clara nisso aí, você não tem dúvida disso, entendeu? Então, filhão, deixa eu falar uma coisa para você. Se a mãe disser que não vai, porque se você for, vai cair, quebrar a perna, o osso vai sair para fora, vai correr com a perna quebrada, e a perna nunca mais vai voltar para o lugar. E elas têm um negócio com Deus que elas falam e acontece. Pensa numa conexão de Wi-Fi, doido. É um negócio cabuloso, cara. Então, filho, obedeça sua mãe, querido. Filho, obedeça seu pai. Você pode estar sentado aqui nessa cadeira hoje só porque você obedeceu. Que se você tivesse teimado, se você tivesse ido, a coisa tinha engrossado para o seu lado. Então entenda uma coisa, esse fundamento é básico. A honra para com os pais abençoa a sua vida. Entenda isso. Colossenses 3:20 fala: filhos, obedeçam os seus pais em tudo, pois isso agrada o Senhor. Lemos Efésios 6, que fala sobre: filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isso é justo. Beleza? Honra teu pai e tua mãe.
Aí ele diz no versículo 3, para que tudo te ocorra bem. É o segredo da vida. Mano, vai estar legal, para as coisas darem certo, obedece teu pai e tua mãe. Pastor, eu estou vivendo um tempo muito difícil. Aí você vai conversar com um jovenzinho, vai entrando na conversa, vai percebendo que ele é um desobediente. E ele quer bênção. Tem não, filhão. Tem bênção não. A obediência é o princípio. Êxodo 22, que nós vemos no começo, que fundamenta esse sermão, fala que honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa. Ei, quero viver muito, pastor. Então obedece teu pai e tua mãe. Porque se você desobedecer, ela vai falar aquilo para você, que eu estava falando no começo. E vai dar errado. O negócio não vai dar certo. Entenda isso. Olha só, filhos, então olha só o primeiro ponto. Filhos, honre seus pais os obedecendo. Aprenda a ouvir os conselhos do seu pai. Querido, o seu pai quer o melhor para você, filho. Seu pai quer o melhor para você. Então ouça os conselhos do seu pai. Eles podem muitas vezes, filhos, ser um pouco demorado na hora do conselho, né? Aí você tem que ter paciência para ouvir. Então pare e ouça. Deixa ele falar. Ele vai contar da história dele da infância, que ele já contou 757.400 e tantas vezes para você. Não é isso? E você vai ouvir de novo, e ouvir de novo. Você vai ouvir todas as vezes que ele disser, porque ele está te aconselhando, e a intenção dele é boa para você. Então aprenda a ouvir os conselhos do seu pai. Eles são autoridades divinas sobre a sua vida. Filhos, seu pai é bênção na sua vida. Ele é autoridade, baseada na palavra de Deus, sobre a sua vida. Certo? Outra coisa, eles querem o seu melhor. Por menos instrução, por menos condições que seu pai tenha, o que ele quer para você é o melhor. Ele quer dar o melhor para você. Mesmo que eles não sejam cristãos, a autoridade dos seus pais é bíblica, mesmo que eles não professem a mesma fé que você. Então, filho, obedeça seu pai e pague um preço de oração. Obedeça seu pai e pregue o evangelho através do seu testemunho na sua casa. Tenha uma vida de testemunho na sua casa que apresente Deus aos seus pais, amém? É sua responsabilidade, filho. Obedeça os seus pais e seja misericordioso para com eles. Isso é necessário. Filhos, não fujam. Tem mais. Filhos, aceite a repreensão. Aceite a repreensão. Quem aqui já aprontou, certo, e foi ter com a vara na vida? Como diz o meu filho, levou umas peiadas. A minha filha, ela é tão ligada no movimento, que quando o movimento começa, ela fala: é pega, pai, é pega, é papai, é pega, é? É pegadinha no bubuzinho, papai, é? Ah não, papaizinho, pega, é, pega. Com a mãe indo pro quarto. É pega, é, papai, é pega, é? Ei, é fácil não, cara. Depois que eu me tornei pai, o mais difícil para mim foi disciplinar. Primeira vez que eu tive que fazer isso, eu fui chorar no quarto. É sério, fui chorar, cara, não dei conta não. Ih, mole. Aí Deus me consolou: é assim mesmo, meu filho, é assim mesmo. Aí passou, beleza? Mas faz parte disso. Então olha só, quer dizer para você, filho, que o seu pastorzão aqui, ele já teve técnicas de como apanhar em casa. Todo mundo desenvolve uma técnica. O que eu fazia? O tópico é: aceite a repreensão. Eu aceitava, mas eu tinha técnicas de defesa altamente pensadas, porque eu tinha tempo para isso. Então o que eu fazia? Quando eu aprontava na escola, eu chegava em casa mais cedo, eu tomava banho, eu arrumava o quarto, eu vestia 2 calças jeans e uma camisa de manga comprida, um calor dos infernos, mas eu estava lá na sala, de calça jeans, 2 calças jeans e manga comprida. Minha mãe: menino, tu aprontou, homem, vamos conversar no quarto. Ah não, mãe, eu ia, nem vai doer, nem vai doer, nem vai doer, nem vai doer. Aí ela, pá, de boa, cara, ó, padrão, calça jeans, aquelas da Levi's, que é mais grossa ainda. Fazia isso, técnicas, né, que eu tinha. Outra técnica muito aguçada, eu escondia os cintos, pegava o cesto de roupa suja, derramava, pegava os cintos, aquele cinto, esse é treva, eu enrolava. Misericórdia com essa língua de peba aqui, eu enrolava ele também. Todos os cintos que eram de alto nível de periculosidade, eu colocava no fundo do cesto de roupa suja, pegava um edredom, daqueles que há muito tempo está lá, e enrolava eles. Eu escondia, eu deixava aquele cinto jeans, o cinto jeans, e ela chegava: meu filho, que não sei o quê, porque não funcionava mais, querido, comigo, só funcionava na piada.
E aí eu pegava o cinto, eu, não mãe, não. Aí, pá. Aí eu percebia que ela cansava. O que eu tinha que fazer? Fazer o quê? Chorar alto. Funcionava. O interessante é que quando você é filho e você quer que a AP acabe rápido, você chora com pausa. Pá. E ela pensava, agora ele aprendeu. Mas era tudo esquematizado, querido. Altamente treinado, você não está entendendo. Alto nível o negócio, entendeu? Pesado. Eu estou me arrebentando aqui nesse sermão aqui. Acabou com a minha vida. A reputação já era. Olha só. Outra coisa. Tem uma irmã que eu não vou revelar o nome, que eu não falei com ela, que ela tem um filho que ele me superou. Ele inclusive, ele deve dar aula na faculdade que eu estava estudando. Porque ele aprontou junto com... Ele não tinha irmãos, era quase uma formação. Entendeu? Ele levou uma peada da mãe dele e ele disse que estava aleijado. Entendedores entenderão o que eu estou dizendo. Teve que levar para o hospital. Não ando mais, mãe, minhas pernas, mãe. Aí a mãe pega o menino, não anda mais, meu Deus do céu. Leva, estende, né, e bota interna o menino, interna, queridão. Bota no hospital, na maca, e aí aquela coisa toda. Aí o que acontece? Todo esquema, né, da mini quadrilha de filhos, que o esquema é pesado, velho, pesado. Aí o que acontece? Eles têm a comunicação visual. Aí chegou, e aí? Não, tá padrão, doido. Tá padrão. Tu tem que dar uma gemida mais assim, fala que não está sentindo os dedos, essas coisas assim. Ah, meu dedo, mãe. Ele só aumentava. Então, o jovem, a criança, tem uma capacidade de não aceitar a repreensão. Isso não é de Deus, querido. Você precisa aceitar a repreensão, seja ela qual for. Aceite a repreensão dos seus pais. Então, filho, olha para mim aqui. Olha para mim, filhos, olha só. Não grite com seu pai. Respeite o seu pai, cara. Ele é seu pai e sua mãe. Não levante a voz para eles. Outra coisa, não responda a seus pais. Certo? Entenda uma coisa, eu tive uma experiência também com essa área. Meu filho já não responde teu pai não, menino. Tu não responde teu pai não, mas tem um problema. Eu estava dando uma madeira para o Rafael, eu era novo, Rafael é o primeiro filho. Pensa como esse menino sofreu, irmão. Esse menino é um sobrevivente. Literalmente. E eu ficava com meu filho sozinho e subia trabalhar. Então eu dava uma madeira para ele. E aí eu botei uma madeira, botei aquela tampinha, não sei o nome daquele negócio. Tem uma tampinha que você bota assim, aí você tampa, né? Aí não derrama, né? Aí eu agitei a mamadeira na agonia, o menino chorando, e eu cheguei e dei uma mamadeira para ele. Então não grita comigo não, porque se gritar eu fico nervoso. Dei uma mamadeira para o menino chupava a mamadeira assim, ó. Não saiu uma gota, cara. Uma gota da mamadeira do menino. E aí ele chorando, pai, eu mama menino. Mama o negócio, e o menino chorando e gritando, não grita comigo não. Mama esse negócio aí, bora, mama. E ele... E nada. Eu falei, gente, mas é mesmo é só Deus na causa mesmo, né? Até que o menino, meu irmão, chorou que se acabou. E as forças de... O menino ficou fraco. Aí eu, tá vendo? Vou já ligar para a Silvia. Silvia, o Rafael não quer mamar. É só comigo esse negócio. Aí tinha 2 erros básicos. Primeiro, tinha aquela tampa, que eu não sei para quem inventaram aquele negócio, se é uma maneira feita para mamar, não precisa daquele negócio. E eu tirei a tampa, meu filho, a tampa, ô papai, tirei a tampa, o menino chega e o menino fez assim, secou a mamadeira. Beleza? Mas o que acontece, eu não aceitava que ele gritasse comigo. Não grita comigo não, mas eu estava errado, certo? Não dê adjetivos desagradáveis a seus pais. Não faça isso. Respeite os seus pais. É princípio de honra, certo? Honre seus pais. Entenda uma coisa, filho. Externe manifestações de amor e carinho para com seu pai. Então, querido, faça para o seu pai aquela comida que ele gosta. Seja voluntário para ajudá-lo naquilo que ele precisa, entendeu? Ó, além de deixar a sua casa em paz e seu pai feliz, você vive mais. É bênção, entendeu? Faz isso. Agora eu quero... Cadê os pais? Estão ainda, pais? Pai, se o que eu for dizer for muito bom, quero que você bata a palma, beleza? Para ver o nível desse negócio aqui, tá agora? Presta atenção. Pai, olha só. Os pais vão só... Eles não estão aqui, hein, filhos? Eles não estão aqui, estou falando só com vocês. Olha só, entenda uma coisa aqui, ó. Olha só. Filhos, em nome de Jesus, saia do celular, menino. Amém. Ô meu queridão, sai do telefone, cara. Dá um tempinho pro seu pai, senta com ele no sofá, conversa com ele, pergunta para ele como é que foi o dia dele. Em nome de Jesus. Se o seu telefone tivesse lixa na tela, você não tinha mais dedo.
do tanto que você fica o dia todo ali, cara. Dá um tempo de qualidade para a sua família. Entendeu, filho? Amém? Você precisa disso, o seu pai também precisa disso. O seu pai também quer a sua atenção, igual você quer a atenção dele, entendeu? E tem uma outra aqui, olha só: filhos, se ofereçam de forma voluntária para participarem das tarefas domésticas da sua casa. Amém? Eita glória! É isso aí, bênção de Deus. Participa. Seu pai não precisa pedir tudo, cara. Os pais, eles se cansam de pedir: filho, me ajuda, filho, faz isso, filho, faz aquilo. Filho, estamos falando de honra dos pais, dos filhos para com os pais. Se voluntaria a ser bênção na sua casa, ajudando em trabalhos domésticos mesmo, porque você mora lá, meu queridão. Você usa também, entendeu? Então participa que é bênção, entendeu? Então olha só, alguns jovens são tão desobedientes, é tão desorganizada a criatura, que é um presente para o pai de honra vindo do céu quando o filho obedece. Quando o filho joga uma roupa dentro do cesto de roupa suja, o pai dá louvores a Deus com uma coisa dessa. Quando o menino pega aquela meia, que se você botar a mão, derrete os dedos. E o menino pega: não, mãe, eu vou lavar minha meia. Faça isso, meu filho. Ô, papai, muito obrigado, Jesus, por isso, pai. Eu sei que é a tua intervenção, Senhor, é resposta de oração na minha vida do meu filho. Essa atitude desse menino é de Deus. Participa, cara. Filho, olha para mim aqui, queridão, ó. Filho, ei, acorda cedo, cara. O seu celular tem despertador, além do aplicativo do Facebook e do WhatsApp, beleza? Coloca um despertador lá, acorda cedo, sem que teu pai tenha que ir lá e te ficar empurrando o teu corpo de manhã cedo. O camarada está acordando para trabalhar cedão de manhã, e chega tarde em casa, aquela correria toda, e te empurra com o pé enquanto faz o café, e está com o olho passando manteiga no pão para ver se você acorda. Pelo amor de Deus, menino, ressuscita, querido, em nome de Jesus. Levanta, surpreende o teu pai. Já imaginou, filho, seu pai acordar 6 horas da manhã e você está pronto, sentado na sala com a roupa da escola, o café feito, fazendo uma devocional? Eita, papai, que é isso, velho? É de Deus esse negócio, cara. Deus está falando aqui, amigo. Deus está falando aqui, em nome de Jesus. Surpreende o teu pai, cara. Surpreende a tua mãe com uma atitude de obediência e de organização na sua casa. Olha só que interessante isso. Isso é fundamental para que o seu pai entenda que você o respeita e você o obedece. Amém? Filhos, reconhecer o esforço dos seus pais para dar o melhor para vocês é princípio de honra. Então, filho, tenha um coração grato pelo pai que você tem. Ele deu para você tudo que ele não teve. Tudo que ele não teve, querido, ele deu para você. Ele te deu a melhor escola, a escola que ele não teve. Ele deu para você um carrinho para você andar e ele não teve. Muita coisa que você tem hoje, seu pai financia. Ele tem questão de participar, porque ele te ama. Porque ele te ama. Deixa eu te perguntar, filho, o que você tem feito para retribuir com gratidão ao seu pai e honra o que ele tem feito por você?